Então Deus falou para Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E a Bíblia fala então que esses 12 foram para averiguar, para fazer uma vistoria em Canaã. Diz a Bíblia que depois voltaram de espiar da terra ao fim de 40 dias. Então eles ficaram 40 dias analisando tudo lá. Foi quando então eles voltam, aqueles 12 homens, eles voltam com 2 relatórios na mão. 10 espias tinham um relatório pessimista, negativo, incrédulo, em que eles só viram os problemas, mas não conseguiram enxergar as bênçãos, não conseguiram enxergar as possibilidades. 2 homens, o Caleb e o Josué, que eles perceberam que havia problemas, só que eles viram as oportunidades. Eles viram ali o agir de Deus, que seria grande ali, porque eles viram as coisas boas também. Então é isso que você precisa aprender. Se você só fica dando aleluia, glória a Deus e repetindo como um papagaio, isso não resolve. Desculpe falar isso, mas tem gente que tá igual um papagaio, que ele escuta o dono falar umas palavras e fica repetindo. Só essas repetições você tem que ter raiz. Você tem que ter profundidade, entende? Então é isso. E o que nos fortalece? É a palavra de Deus. Um dos textos que eu mais repito aqui é justamente Romanos capítulo 10, o verso 17. Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando foi dito isso, ouvir, é porque o que acontecia antigamente? Não existia Bíblia como hoje, não é? Então um lia a palavra e os demais escutavam. Então ficava aquele silêncio, um sacerdote, alguém lá responsável pela leitura, ele lia as escrituras, o pessoal tinha que ouvir, entendeu? Então, por isso que diz que ouvir a palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, hoje você pode ouvir, você pode ler, só não lê quem não quer. Tem que ler as escrituras, a Bíblia. Então o que acontece? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, ouvir a revelação de Deus, a palavra de Deus, daquilo que Deus está falando. Então você precisa compreender que a vida, desde quando Adão e Eva pecou, sempre teve problemas, sempre teve tragédias, sempre teve situações difíceis e que não vai mudar essas coisas. Então o que vai mudar? É a sua mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade de vencedor. Uma mentalidade de vencedor não quer dizer que a gente vai ignorar os problemas. Pelo contrário, você vai perceber que tem problemas, mas você vai notar também, como Caleb, que tem solução. Que quem está com Deus vai vencer. Então você tem que ter essa atitude. Ok? Você tem que ter essa atitude de fé. Você tem que ter esse encorajamento. É você. Depende mais de você. Porque Deus é poderoso. Nós não precisamos falar que Deus é poderoso, Ele é, ponto final. Agora, você tem confiança nesse Deus poderoso? Você acredita? Então seja mais positivo. Já levanta dizendo, eu tomo posse da minha bênção, hoje vai ser o dia da minha virada. Tem gigante, tem problema, tem dificuldade? Tem, mas tem vitória? Tem milagre? Tem. É assim que funciona. É assim que funciona. Não adianta ficar chorando. Ficar chorando. Você chorar na presença de Deus, se aquebrantar é uma coisa. Agora fica chorando aí, se lamentando da vida. Meu irmão, tem muita coisa boa. Olha para fora, tem coisa boa para você. Você não está me ouvindo por acaso. Ou você acredita nisso e ande, porque existem níveis de fé. Deus quer hoje te elevar o nível de fé, mas depende de você querer. Depende de você querer elevar o seu nível de fé. Ande com pessoas pessimistas, ou você ajuda elas, ou elas vão te contaminar, entendeu? Ande com gente que só fala de tragédia, daqui a pouco você também vai ser um falante de tragédia, ou uma coisa ou outra. Nós temos que ter esse entendimento. Então, o nosso irmão Caleb aqui, ele tinha o quê? Ele tinha essa percepção aguçada, um cara visionário, entendeu? Uma pessoa visionária. Então, ele enxergava de longe as oportunidades que Deus estava lhe dando, mas ele também percebia as artimanhas do inimigo. Entendeu? Então é isso, nós temos que entender os dois lados. E interessante que, quando Josué e Caleb chegam com o relatório positivo,
Diz assim em Números 13, verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Entendeu? Então vamos subir animados. Deus já disse que ia dar para nós, é nossa, a terra é nossa. Pisei lá, é nossa. Meu irmão, a bênção é sua. A bênção é sua, depende de você, depende da sua fé. Quando ele diz assim, prevaleceremos contra ela. Prevaleceremos, ou seja, vamos ser capazes de vencer, vamos ter capacidade de prevalecer, vamos ser bem-sucedido. Então fale coisas boas, que coisas boas vão chegar até você. Seja cheio do Espírito Santo. Você tem Jesus? Você tem Deus no coração? Então clame por Ele, busque por Ele. E Ele está dizendo, vai, esforça-te que eu te ajudarei. Deus disse isso para Josué, quando Josué assumiu a liderança. Ele foi auxiliar de Moisés, sucessor de Moisés, o Josué, o companheiro de Calebe. Então, quando Deus recolhe o Moisés, aí Josué entra em cena. E Deus diz para Josué, Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Por que Deus falou isso? Porque Deus tinha compromisso com Josué, Josué tinha compromisso com Deus, havia ali uma aliança. Era uma promessa de Deus. Então eles tiveram essa promessa, essa aliança. Então nós temos uma aliança com Jesus. Nós vivemos a nova aliança através de Jesus, através da nossa fé em Cristo. Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O que ele está falando é poder espiritual. Ele não está dizendo de um poder econômico, de poder político. Ele está dizendo poder espiritual. Eis que vos dou poder, o dunamis, o poder do alto sobre a tua vida para vencer as batalhas espirituais, para vencer os desafios da vida. Mas você tem que declarar, tem que crer, tem que falar. Começa com a sua mente, mentalidade de vencedor, mentalidade de pessoa que vai vencer, que vai superar. Aquilo que eu tenho dito sempre. Tem gente que nem o problema muda. Tem alguma coisa errada. Na vida, a gente tem as fases da vida, os ciclos da vida. Entendeu? Então, cada fase é uma fase. Então, tem que saber viver cada uma delas. Vive um de cada vez. Com essa mudança de temperatura, né? Que está mudando o frio e tal. Aí alguém estava comentando, hoje está tantos graus. Aí o outro falou assim, mas sexta vai estar tanto. Eu falei, calma, vamos viver o hoje. Você já está assustado com a sexta-feira. Eu sei que é normal, isso é bom saber o que vai acontecer para a gente se prevenir, mas tem gente que quer saber do futuro, irmão, o futuro pertence a Deus. Vamos viver o hoje, né, em outras questões que eu estou falando, entendeu? Às vezes você fala, por que está acontecendo isso comigo? Por que está assim? Irmão, nem todos os teus porquês serão respondidos, porque às vezes Deus está trabalhando dentro de você. Deus está trabalhando dentro de você. Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você, mas às vezes ele ele demora um pouquinho, porque ele está fazendo alguma coisa. Cada um tem um jeito. Deus conhece o Edson, Deus conhece o João, a Maria, você que está me ouvindo. Deus ama todos nós, mas cada um tem uma realidade, cada um tem um nível de fé. É assim. Então Deus não vai te colocar num lugar se você não está preparado para aquilo, ok? Você não está preparado para aquilo. Talvez Deus não vai te dar grandes coisas, porque nem com as pequenas coisas você cuida. Talvez Deus não vai te dar coisas maiores, porque você não é fiel nem nas pequenas. Entendeu? Às vezes tem gente que quer, eu quero ganhar tantos milhões, mas nem no pouquinho é fiel. E acha que Deus vai ser negociante, vai negociar? Não, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Essa é a verdade. Então não reclame se a vida não está boa. Deve ter um motivo, deve ter uma razão. E nem todos os problemas que a gente enfrenta é porque a gente está errado, necessariamente. Não, claro que não. Tem coisa que faz parte da vida. Agora, depende de mim, sim. Depende de mim, depende de você querer vencer. Não se entregar aos problemas. Então creia que é hoje. Deus vai fortalecer você, renovar suas forças. Então o Calebe aqui, olha que interessante. Calebe, com 85 anos, ele se via forte como no dia em que Deus lhe fizera a promessa. Olha que interessante, Deus, preste bem atenção, Deus fez uma promessa para Calebe. E Deus cumpriu aquela promessa. Olha que interessante.
Então Deus cumpriu a promessa. Deus tinha falado para Caleb que ele ia ter a sua herança, que ele ia ter participação na herança ali, que ele ia herdar uma terra. Deus prometeu para Caleb. E no tempo de Deus se cumpriu. Então eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que está entendendo o que Deus está falando, que uma pessoa não deixa de ser vitoriosa quando envelhece, mas quando perde seus sonhos, seus ideais e sua visão aguçada do futuro. É isso. Entendeu? Uma pessoa não deixa de ser vitoriosa quando envelhece, mas quando perde seus sonhos. Não tem mais sonho, não tem mais desejo de viver, não tem mais visão de coisas que Deus ainda tem para você. Já viu aquela frase? O melhor de Deus ainda está por vir? Já viu o que está escrito em Isaías 43:19? Deus diz assim: eis que faço coisas novas. Talvez você não recebe coisas novas porque você já se acostumou, já se adaptou, já está numa zona de conforto. Então Deus quer mais, Deus quer te entregar mais. Então, meus amados, essa reflexão é justamente para despertar. E se Deus permitir, amanhã eu vou dar prosseguimento aqui falando um pouco mais, baseado na vida, na história aqui desse homem de Deus, o Caleb. Interessante, com 40 anos, Deus deu a promessa. Depois de 45 anos, se concretiza. E sabe o que Caleb diz com 85 anos? Ele disse que ele estava sentindo com um vigor de 40. Olha só, eu de 45. Você está entendendo? Então é isso, meu irmão. Então não é a idade, não é a sua carcaça física que vai determinar a sua vitória, é a sua fé. É o que está dentro de você. É o que está dentro de você. Então, para a gente orar, aproveite as oportunidades, aproveite o dia de hoje, viva hoje. Deus tem mais para você. E que aquela força que Caleb tinha seja sobre você, sobre mim, sobre nós também, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, quero te louvar, quero te agradecer por esse momento especial em que pudemos aqui durante quase 1h30 ler participação do povo, mandar os abraços, ter um momento de louvor, ter um momento aqui da reflexão da palavra, orações. Ó Deus, tudo que a gente faz aqui das 8h30 às 10, eu tenho certeza, tudo tem a sua importância. E neste momento de fé, eu coloco diante do Senhor todos os ouvintes de todo o território brasileiro que me ouve agora e aqueles que me ouvem em outros países também. Onde estamos chegando com esse momento, aqueles que me ouvem ao vivo ou aqueles que vão ouvir também esse áudio ou esse vídeo, essa gravação no nosso canal no YouTube. Abençoa, meu Pai, abençoa a família, livra-os de todo mal, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor, inclusive de tragédias, proteja a família querida, proteja, Senhor, cada filho e filha de Deus. Abençoa todos os pedidos que chegaram para nós, que estão chegando, Pai. Pedimos socorro, pedimos ajuda, pedimos misericórdia, pedimos a Tua intervenção, Pai. E seja um dia de salvação, de libertação, de cura divina, de restauração familiar, de saúde física, de milagres, em nome de Jesus. Abençoa os jovens, as crianças, o vovô, a vovó, principalmente nesse período, Pai, de frio. Tem pessoas que têm problema na garganta, infecções. Deus livra de todo mal, restaura a saúde do povo, Pai. Repreendemos renite e tudo que é doença, enfermidade que vem nessa época do frio. Deus, em nome de Jesus, cubra com o Teu sangue cada um que me ouve agora e que está orando comigo agora. Abençoa esta água que eu separei e todos que separaram a sua água após a oração. Esta água seja um remédio espiritual, uma vitamina espiritual, em nome de Jesus. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa. Abençoa as questões financeiras, abençoa o empresário, o empreendedor, o industrial, o industriário, abençoa o comerciante, abençoa os empregados, aposentados, a área financeira de todos os nossos ouvintes, abençoa os agentes de Deus, aqueles que estão com fé, está semeando todo mês a sua semente de fé, abençoa, prospera, Pai, de uma forma sobrenatural, abençoa de uma forma gloriosa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o trabalhador, abençoa aquele que está com uma causa na justiça, um protocolo de aposentadoria, um protocolo de uma causa para ser resolvida
pessoas que têm herança para receber, que precisam de documentos, que precisam resolver documentações. Pai, ilumina para que dê tudo certo e toda a família seja agraciada, abençoada, resolvendo essas questões de inventário, essas questões de herança. Meu Deus, abençoa. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos e filhas, abençoa todos que nos ouvem em qualquer parte do Brasil e do mundo, onde chegue esse momento de orações e intercessões, chegue ali a bênção de Jesus de Nazaré e que a força do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre nós e sobre os ouvintes, hoje e sempre. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.